não vai ser parte lá do simulador de humano. Mas eu só sei que vocês vão gostar do vídeo hoje. Eu vou procurar um jogo aqui, eu vou achar o descrição, beleza? Eu vou pôr uma música aqui pra você ouvir. Música não, vai. Vocês consideram tanto com música, alguma coisa, deixa eu ver aqui. Fatalizar aqui, olha. Galera, deixa eu ver aqui. Galera, que eu vou comprando aqui, tá? Vamos ver se tá aqui. Galera, vai passar música por música aqui, beleza? Agora pro vídeo. Ó, esqueci de pausar. Eu não sei se dá pra escutar, tá? Mas eu acho que dá. Ó, esse jogo é muito bom. Deixa eu pausar aqui. Tem que ver aqui pra me lembrar. Galera, eu só não entendo mais Minecraft. Vale,
nosso rumo aqui, galera.